Meninas, boa noite. Essa é mais uma reunião do Grupo Mulheres de Growth, e eu gostaria de agradecer muito aqui vocês pela escolha do tema e por me ceder essa oportunidade de a gente conversar sobre o assunto que me encanta, que eu amo, que é máquina de vendas. Então, eu preparei uma apresentação para vocês, a ideia é que a gente troque figurinhas, tá? Então, como eu disse antes, né, existem vários modelos de máquinas, depende muito do negócio de cada empresa, que pode variar desde um e-commerce até um B2B auto ticket, e aí o que a gente tem que fazer é entender o business, entender como o cliente ganha dinheiro para que a gente possa colocar o nosso produto ou serviço de uma forma que gere valor e ele queira comprar de nós. Eu participei o ano passado do grupo, do evento, né, de Growth Hacking, onde a Thaís, né, ela fez uma apresentação no palco e foi muito bacana o painel, porque a maturidade que se tem quando você entende modelos de negócios, você consegue preparar qualquer tipo de máquina. O problema é quando a pessoa tem um viés, quando ela trabalha sempre no mesmo mercado, sempre no mesmo ticket, ou B2B, ou B2C, e quer usar as mesmas técnicas, sendo que hoje o mercado mudou completamente e não funciona mais. Então, eu preparei para vocês um overview. Sempre que vocês quiserem agregar ou perguntar, fiquem à vontade, levante a mão, e a gente vai conversando, tá? Para ser um talk mesmo, e não só um monólogo aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E eu vou ficar algumas vezes olhando para cá, que é onde tem a minha segunda tela aqui. Me avisem, por favor, quando vocês já estiverem vendo. Carregou a tela. Certinho. Já tá. Bom, então, como que essa história começou? Eu trabalho na área de marketing e geração de receita há cerca de 25 anos, quando tudo era mato e a gente nem chamava growth de growth, né? A gente chamava de lead generation. E eu entendi que as células de lead generation que eu criava e os modelos que eu implementava funcionavam. E cada empresa que eu fui passando, e conforme os anos também foram ganhando mais tecnologia e ganhando novas formas, né, do mercado se conectar com as vendas e até as pessoas descobrirem que as automações existiam, as coisas foram mudando e se adaptando. Então, na minha última posição, que foi diretora global de marketing numa empresa multinacional que vendia cursos de inglês, eu assumi o cargo e a minha responsabilidade era gerar 50% do pipeline de vendas. E depois de 3 meses aconteceu a pandemia. E aí, aquela sensação, né, lascou, o que eu vou fazer? Porque a gente tinha um auto ticket, era um B2B, cerca de 100 mil reais por projeto, e não se vende assim pela internet. Né? Então, a gente não tinha mais telefone fixo, não tinha mais evento presencial, e a gente precisava criar uma forma de vender. Afinal de contas, estava todo mundo trancado em casa, e todo mundo super cansado de fazer live e ficar no computador. Então, a gente percebeu que não basta só você gerar o lead, né? Você tem que ter uma forma de engajá-lo, de aproveitar o mailing que você já tem. Então, muitas vezes, dependendo da empresa que vocês trabalham, não é só sobre gerar mais leads, é trabalhar com inteligência, trabalhar aqueles leads que você já pagou em algum momento para ter. Então, a gente estruturou, né, eu tinha 2 áreas, que era marketing, parte toda de comunicação, branding, performance, e a outra área era de lead generation com os SDRs. E aí a gente criou um esquema de juntar marketing com vendas, onde o marketing retroalimentava a área de SDRs, e eles, conversando com o cliente na ponta, entendendo argumentos de vendas, o que não funcionava, o que funcionava, também retroalimentava o marketing. Então, a gente conseguiu criar uma forma, que hoje eu chamo de funil infinito, que foi a metodologia que eu fui implantando ao longo dos anos, e principalmente na Vox, que funcionou. E aí, chegou um momento que eu falei, cansei desse mundo corporativo, né, quero ir para o mercado, trazer a ideia que eu desenvolvi ao longo dos anos, parar de sofrer com todo o jogo, né, que a gente conhece, e trazer isso para o mercado, porque se funcionou há 25 anos, vai continuar funcionando com as suas adaptações. Então, essa é a história da criação da Growth, né, que é a minha empresa, e ela é focada em máquinas de vendas. Então, como que começa a história, né? O que significa Growth, né, no final das contas? O Growth é você conseguir automatizar todos os processos e metodologias para que você consiga fazer um negócio escalável. E isso a gente faz através das máquinas de aquisição. Quando a gente fala de aquisição,
é pegar a nossa mente marqueteira com todos os canais de inbound e outbound, integrar essas ferramentas usando as automações. Então, a gente junta as duas áreas, marketing e growth, que é a parte de lead generation, e cada máquina tem o seu viés, né, como eu disse no começo, cada uma é diferente da outra. Quando a gente olha um framework completo de um negócio, principalmente com a visão de marketing, quem estudou a parte de planejamento, produto e oferta, marketing de produtos, passa pela parte da estratégia de comunicação, quando você posiciona a empresa, e hoje a gente não fala mais só de posicionamento de empresa, a gente fala de founders e diretores e autoridade, porque é a terceira onda do mercado, a gente vai chegar lá, tá? E toda a estruturação da comunicação dos canais. Uma vez que a gente passa, né, para a empresa, ela se estabelece, ela cria um posicionamento, valida uma oferta, aí a gente passa a atuar na parte da jornada de compra. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, tá? Mas é só para vocês entenderem o fluxo completo. E a gente fala muito desses 4 M's aqui, né? Hoje a jornada, ela não é mais linear, o momento de compra é definitivo, só que a gente fala de um ambiente de mercado que 5% do mercado está pronto para comprar. E os outros 95%, o que a gente faz? Né? A gente tem que aquecer esse lead, tem que relacionar com esse lead. E os 4 M's é multi-channel, multi-content, multi-touch, multi-persona, ou seja, eu falo com várias pessoas em vários canais diferentes, com várias linguagens diferentes e formatos, e os decisores são diversos, dependendo do tamanho do ticket que você tiver. Então, imagina, se criar um único canal já não é fácil, imagina estruturar vários com linguagens diferentes e personas diferentes. Né? Então, a gente tem todo o cardápio de marketing aqui, com as ações online e offline que a gente vai programar no nosso planejamento. Uma vez que o planejamento vai para a rua, aí a mágica acontece, que entra aqui nessa parte de gestão de funil. O gestão é o único que vai para frente e para trás no desenho, porque ele, de fato, conversa muito com a área de marketing para elaborar os materiais ricos para fazer as iscas, que é o que está acontecendo também agora na terceira onda, e ele vai para o lado de vendas também para retroalimentar com os argumentos de vendas. Então, é aqui que a mágica acontece, nesse coração aqui. Então, a técnica de outbound para captar, inbound para captar, outbound para prospectar, e técnicas para converter. Uma vez que você plugou essa máquina, aí sim você faz a parte inteligente de vendas, onde você mapeia contas, divide elas por tiers, entende a seleção para você alimentar o seu time de SDRs, para que eles criem um fluxo de trabalho, onde você consegue ter previsibilidade de funil. Então, eu vou dar o exemplo da Voxy. Quando a gente se viu naquele problemão de não ter mais para quem ligar e eventos para fazer, a gente tinha 16 mil contatos na base do Brasil, né? E aí a gente falou, caramba, são muitos contatos, como é que a gente vai dividir então? Cada SDR era capaz de lidar com 300 contas por trimestre, num quarter. Porque era uma métrica que a gente mediu de capacidade de multicanal que eles prospectavam. Nem preciso dizer que a gente usava ferramentas de automação para e-mail, naquela época ainda não tinha WhatsApp, hoje tem. A gente direcionava para o blog, fazia live, todos os visitantes da live captava e trazia depois para qualificação. Ou seja, a gente criou um esquema junto com o time para que todos os dias eles tivessem atividades e não ficassem ociosos, e essa metodologia, ela foi metrificada. E é essa metodologia que eu aplico hoje. Então, não pode deixar o SDR solto, né? Ele tem que ter um playbook para ele trabalhar, para ele conseguir atender o mínimo de contas viável, para que no final daquele quarter você tenha um pipeline cheio de oportunidades. A gente começa, vou dar um exemplo qualquer, com 1.000, para você no final do mês ter lá, por exemplo, 4 vendas. Então, a gente tem que falar com muitas pessoas, porque o momento de compra deles tá diferente, né? Um você vai pegar no meio do funil, outro no topo, e assim vai. Então, essa era a métrica da Voxy, tá? Não significa que é a métrica para todos, tem que estudar isso. E aí, depois, a gente, como eu falei, né, a gente vai para a parte de governança, que é analisa dado e melhora. Se a gente não mede, a gente não consegue melhorar nada. Tá tudo bem até aqui? Seguimos, então. Então, onde a máquina de vendas vai trabalhar? Nesse quadrado vermelho, tá? Na jornada, na gestão e no pipeline. Quando a gente fala do cardápio de marketing, né, do plano, é importante entender para que cada canal serve. Eu gosto muito desse diagrama aqui. Ele divide por cores os tipos de canais e para que eles servem. Então, os amarelinhos são os anúncios pagos, os ads. O azul são ações de outbound, é você indo atrás do cliente. Pagos, né? Aqui já foi amarelo. Os verdes, tudo que requer conteúdo. E os vermelhinhos, network, relacionamento, comunidades. Então, quando a gente vai montar um plano, o que eu fazia? Eu entendia quanto custava cada canal,
Por exemplo, para você ter ads hoje, no mínimo vai, entre gestor de tráfego, se você for contratar terceirizado, e mídia, vai gastar de 5 a 10 mil reais, de 5 a 7 mil, menos que isso não vai. É a mídia mais cara. Claro, eu não estou falando de TV, né, estou falando tudo de digital aqui, mas quando eu ia para evento, por exemplo, presencial, que também é muito bom, porque a gente encurta, né, o espaço do time de vendas para fazer o shake hands e olhar no olho, dependendo do evento que você vai, só o chão custa 20, 30 mil reais. Então, eu tinha que medir, né? Vocês têm que medir cada ação pelo retorno que ela traz. Como é que mede? Quantas pessoas estarão nesses canais? O evento vai ter 1.000 pessoas? Vai ter só 50 pessoas? Qual é o custo-benefício, né? O ROI que isso traz? Então, eu tinha, quando a empresa não me dava o budget, né? Porque às vezes é um desafio, né? Não sabe se é a galinha ou o ovo que veio primeiro. A gente fala, quanto eu tenho para gastar? E aí o presidente fala, quanto você precisa? E aí, para fazer esse cálculo, né? A gente precisa partir de algum lugar. Então, uma vez que a gente sabe quanto cada canal custa, né, faz um mapa de eventos do ano inteiro, precifica a parte de ads, né, quanto custa uma ferramenta de automação, quanto custa um SDR, uma vez que você tem esse cardápio montado, você consegue exatamente ali montar o teu plano e valorar isso. E aí, no final do mês, você tem uma verba prevista que você vai usar. E aí, quando a gente fala, né, desse plano de marketing, a gente fala agora de várias novidades que a gente tem na terceira onda, e uma delas é o funil de marketing não é mais linear, né? Eu acho que vocês já ouviram muito falar disso, que não existe mais aquele funil, né? O funil em pé, que é o funil de venda, sim, ele passa por estágios, né? Primeiro descoberta, awareness, depois consideração, depois venda. Mas quando a gente fala em marketing, as pessoas estão em momentos diferentes. Então, a gente fala do funil deitado, né? Que é um infinito. Ele passa pela fase de atração, que ele está aqui na descoberta, né, nesse nível aqui que não sei que tem um problema. Depois ele reconhece que ele tem um problema, então ele entra numa fase aqui de ser ativado ou nutrido. Ele vai buscar uma solução, ele começa na fase de conversão, ele desenvolve um relacionamento, isso também está dentro da terceira onda, ele começa a engajar, depois ele decide de quem ele vai comprar. Então, o nível de maturidade passa por uma régua assim. E, de novo, né, só 5% está pronto para comprar. E eu gosto de usar 2 mantras aqui. Antes de falar dos mantras, né? Esse funil deitado, ele passa por todos os canais de marketing que a gente puder fazer. Então, vem aqui redes sociais, né? LinkedIn também é uma rede social, apesar dela ser uma rede de negócios, é uma rede social. A gente tem a parte de blogs, de conteúdo, de PR, de busca orgânica. A gente tem os canais de outbound, WhatsApp, e-mail. A gente tem conteúdos mais profundos, para mais profundo de funil, quando a gente faz uma live, um podcast, um YouTube, um vídeo longo. A gente também pode recortar esses vídeos para fazer topo de funil. A gente tem o SEO, que é super, hiper importante. A gente vai falar na terceira onda também de SEO agora para conteúdo ISO, né, que é otimizado para IA. E a gente tem as comunidades e os canais de influência, porque a Creator Economy está super na onda, e os negócios estão sendo feitos mais por influência e indicação hoje em dia do que mídia aberta. Então, os mantras que eu gosto de usar marketing é repetição, ou seja, bate, 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 porque tua marca não pode sair da mente dele, e vendas é confiança, que é caminhar nessa escala, nesse ganho de confiança. Ninguém pede você em casamento, né, conhecer hoje e casa amanhã. Vendas é a mesma coisa, né, você tem que desenvolver essa relação, né, de confiança. E qual que é a nossa missão aqui como marketing quando a gente pensa em vendas, marketing focado em vender? É fazer o lead caminhar nessa escada de consciência para que ele chegue até o final, que é a compra. E aí, o que mudou, né, de 15 anos? Quais são essas 3 ondas? A primeira onda, mais ou menos em 2015, quando bastava ter uma presença digital e fazer ações offline, e aí era muito mais uma venda relacional. A segunda onda foi na época da pandemia, né, e ela perdurou por um espacinho de tempo. Foi quando a gente começou a contratar os canais de inbound marketing, RD Station, HubSpot, hoje, enfim, vários, e fazer a geração de leads automatizada. Só que hoje a gente tem uma terceira onda, que é muito baseada em relacionamento, autoridade e influência. E por que isso acontece? A gente tem várias tendências e mudanças de mercado, principalmente com as IAs. E a Creator Economy, né, você tem muitas pessoas mais fortes até do que a própria marca empresarial, porque a pessoa ela desenvolveu tão bem a marca pessoal dela que ela vira um influencer, né, uma pessoa que indica tanto de macro ou micro nicho. As automações tomaram conta do mercado, então você vê hoje qualquer empresa podendo contratar uma ferramenta, porque elas ficaram estupidamente simples de usar,
Só que isso causou também um grande problema, porque tem muita gente que contrata a ferramenta, não tem metodologia, e ao invés de fazer uma prospecção bem feita, acaba virando um panfleteiro digital. As pessoas não aguentam mais ser invadidas no e-mail, ser invadidas no WhatsApp, com coisas que elas sequer têm similaridade ou quer comprar, porque as pessoas estão usando a rodo, e a gente vê cada vez mais empresas bloqueando esse tipo de ferramentas por conta desse abuso, né, das pessoas que não sabem usar. E o mercado está super acelerado, né? A gente não consegue ficar uma hora concentrado, né? Já pega o WhatsApp ou já pega uma rede social, né? E as pessoas estão com muito problema de ter foco nas coisas. Então, toda aquela história que a gente tinha de criar conteúdos longos, muito volume de texto, está mudando tudo. E o que eu trouxe aqui para vocês, né? Não é só mais sobre gerar esses leads, são os canais de aquisição. Agora é sobre desenvolver relacionamento e movimentar esse funil, que aí a gente muda um pouco a visão para a máquina de vendas. Como que era, então, né, na parte de conteúdo e como está sendo hoje, né, que formas que a gente usa para engajar? Antes a gente fazia artigos focados, né, apenas em SEO, em tradicional, que era volume, toca pau, faz conteúdo, ancora no Google e boa, mas hoje a gente tem que pensar que as IAs estão tomando conta de um jeito que até o Google está preocupado com a questão de, será que eu vou ser ainda um buscador relevante? Se dentro do próprio GPT eu já posso pesquisar, trazer referências, ele resolve toda a minha vida, eu nem uso mais Google para pesquisar. Então, a preocupação que a gente tem que ter hoje, o tipo de conteúdo que vai ser criado, ele tem que ser muito direto, não tem que ter mais enrolação, né? Ela tem que responder perguntas que o seu público tem de uma forma muito rápida e direta. A parte de editorial, antes a gente fazia informacional, navegacional e transacional. Topo de funil, meio e fundo, né? O transacional é a venda. E hoje, né, como a gente percebe que tem muita questão do relacionamento em curto espaço de tempo, a gente tem que gerar melhor equilíbrio, né? Era 70, 20, 10, topo, meio de fundo de funil. Hoje, com a questão dos influencers, da autoridade, a gente percebe que se você desenvolve o relacionamento, e você dá um material de valor, de fato, a pessoa para te ouvir e ela deixa aqueles outros que estão só ali fazendo e-mail pedinte, né, pedindo reunião, mas não agrega em nada, estão deixando isso de lado. Então, está vindo um conceito muito forte de micro-ofertas, que é resolver pequenos problemas para a pessoa ver, provar, degustar do que você é capaz, e dar iscas digitais para que ela possa usar, não só mais teoria, e sim coisas práticas. Também temos a questão do conteúdo, né? A gente fazia antes muito conteúdo de blog, escrito e denso, e as pessoas hoje têm preferido muito mais conteúdos interativos. Então, vídeos curtos, infográficos, materiais que elas possam ver, né? Elementos visuais. Os vídeos, hoje em dia, principalmente na rede do LinkedIn, engajam muito, né? Então, são coisas que trazem impacto e ela consegue nem pensar muito para entender o que você está falando. As pessoas têm preguiça de ler hoje em dia. Então, a gente precisa facilitar, né, a vida e atrair atenção. E o tráfego orgânico, que antes era apenas no Google, né, agora a gente tem, como a gente tem muitos canais de comunicação e que competem muito por atenção, um conteúdo a gente consegue fazer 10 variações. Então, aqui a gente trabalha muito com as IAs. Quando a gente faz a entrevista com o cliente, primeiro a gente faz uma reunião densa para ele falar sobre produto, oferta, empresas diferenciais, vá realmente do cliente, pega esse vídeo longo que ele fez e vai quebrando em várias outras coisas, porque um longo me rende 10, 20 variações. E esses pequenos conteúdos vão alimentando o topo de funil. Então, você pode, com a IA, que hoje, né, a gente consegue transformar também formatos, de um vídeo você pode, por exemplo, gravar como a gente está fazendo aqui, peguei a transcrição do TXT que o Tactic gera para mim, que é a ferramenta que eu tenho de transcrição aqui, jogo na minha IA, ela tem toda a transcrição de tudo que eu falei, e falo para ela agora, elenque os 10 principais pontos que eu fiz e gere 5 posts de LinkedIn. Ela faz isso em 1 minuto. É claro que antes eu fiz toda uma questão de prompts ali para ela saber o meu perfil, o meu tom de voz, o meu plano editorial, as palavras-chave que eu uso, quem é meu mercado, quem é meu ICP. Eu treinei ela muito bem, porque agora tudo que eu faço, eu consigo fazer a variância, né, desses conteúdos muito rapidamente. Então, a gente fala também de outra coisa, né? Mas vou criar conteúdo o tempo inteiro, não aguento mais. Não. Né? Se você é uma pessoa que cria conteúdo, ou para sua empresa, ou para você, reutilize aqueles que fizeram mais sucesso. Gente, as coisas estão tão rápidas hoje em dia, e os canais de distribuição estão distribuindo cada vez menos. Uma pessoa que viu o teu post hoje, ela provavelmente não vai ver amanhã se ela não te seguir assiduamente.
Então, se a mídia, as redes sociais distribuem para 5 ou no máximo 10% dos seus seguidores, um post que deu bom lá atrás, você pode publicar de novo daqui 3 meses que vai dar bom de novo. E muita gente não viu ou esqueceu. Então, não precisa ficar loucamente criando conteúdo. Vocês podem fazer, né, análise dos conteúdos que geraram mais engajamento e repostá-los. E a parte de link building é muito importante, porque ancoragem de tráfego orgânico tem a ver com blog, tem a ver com SEO, tem a ver com Google. Então, fazer as linkagens dentro dos seus canais, seja dentro do blog, da News, no Substack, ou qualquer outro canal que você tenha, para levar para o seu blog, porque lá ele vai ancorar, e é onde o Google, né, te coloca nas primeiras páginas de busca. Pronto, fechamos a parte de conteúdo, e agora a gente vai para a parte de lead generation. O que mudou aqui na parte growth? Então, a gente tem a segmentação simples, que era feita antes, com cargo, empresa e indústria, que as ferramentas de automação trazem para a gente, mas hoje a gente tem que entender sobre comportamento, engajamento e intenção de compra. Então, não é só mais, oi, fulano, tudo bem? Você que trabalha no segmento tal, na sua empresa XPTO, isso já ficou irrelevante. Então, a gente tem que deixar o nosso CRM muito bonitinho para entender quais são os temas e canais que ele entrou, né, por que tipo de assunto, para que a gente possa construir campanhas diversas. Tem ferramentas hoje, não sei se vocês conhecem, uma que se chama Lemlist, é uma francesa, ela pluga e-mail e LinkedIn ao mesmo tempo, e o contexto da mensagem, do e-mail que ela manda, é por IA. Então, ela tem o perfil do executivo dentro do LinkedIn, ela lê o perfil, aquela parte do sobre, entende qual é o cargo, entende o que ele faz, e cada e-mail que ela monta, ela muda o contexto. Então, se a pessoa tem um cargo de finanças, se ela tem um cargo comercial, de marketing, se ela tem especialidades A, B e C, ela muda completamente o contexto, e isso ajuda também na entregabilidade. Então, não é só sobre personalização, é a parte de algoritmo também, para você não ter um problema de blacklist no futuro, mandando vários e-mails de uma vez com o mesmo texto. Então, as coisas estão mudando muito na parte de tecnologia também. Tem uma biblioteca, assim, de ferramentas, tem muitas ferramentas boas, eu não montei aqui, mas eu posso fazer isso depois e mandar para vocês, tá? As ferramentas são muito boas. Lead scoring, gente, isso é, assim, música para os ouvidos, né? Quem já usa lead scoring sai muito na frente, né? Porque lead scoring é a temperatura, né? Quanto esse lead engajou com você. Antes ele era baseado só em clique e download, e hoje a gente entende que não é só mais a quantidade, sim a qualidade e a profundidade. Então, de novo, né? Quando eu crio uma campanha, se eu quiser ser generalista e vender 5 coisas ao mesmo tempo, o lead se dispersa e ele vai embora. Você tem que ser foco em uma coisa, em uma dor, em um problema. Se ele entrou para aquele problema, ele vai ganhar um ponto. Se ele entrar de novo com outro tema, eu sei que ele tem interesse em outro assunto. Se ele entrou 5 vezes naquele tema 1, poxa, ele pode ser que esteja já no momento de compra, se ele só não levantou a mão. Então, ao invés de eu aqui no marketing ser passiva e ficar esperando ele entrar em contato comigo, por que eu não posso ser proativa, medindo o nível de engajamento dele e oferecer uma conversa via WhatsApp, por exemplo, porque ele já me conhece e não vai se sentir invadido. Então, a gente começa a trabalhar com mais inteligências no meio do funil, para que a gente consiga fazer uma venda mais acelerada, sem que dê tempo dele pensar muito e ficar pesquisando concorrência. Uma outra forma para quem trabalha com site, com pixels, né, e mapeamento, página de produto, ele já está comparando solução, ele já sabe o que ele quer. Se você consegue saber quem é essa pessoa, é uma outra forma de você entrar em contato com ela para acelerar essa conversão também. Antigamente, a gente fazia um único funil para todo mundo, né? Hoje não dá mais. Então, como a gente está falando aqui, cluster de lista e campanha. Então, se eu sei que ele tem um interesse no produto A, eu vou montar campanhas do produto A com vários argumentos de vendas diferentes. Campanha é quando eu faço um lançamento ou quando eu quero juntar pessoas para um evento, e o cluster é o que eu trabalho do meio do funil para frente. Aquela pessoa já engajou. Se ela chegou em estágio de compra e ela não quis comprar, eu não vou encher o saco dela de novo. Eu vou falar com ela só daqui 3, 6 meses, depende do meu ciclo de vendas. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com as campanhas que eu faço para não dar opt-out na minha base. Eu não posso ser o chato que fica batendo na porta o tempo todo. Eu tenho que trabalhar essas listas com inteligências. E não é só mais uma lista, né? Agora são várias. Porque a gente está falando de personalização e qual é o melhor canal que essa pessoa quer ser abordada. Se ela é muito de WhatsApp, vai para o WhatsApp. Se ela é mais de LinkedIn, vai para LinkedIn. Então, a gente consegue monitorar isso tudo. E aí, o social selling
e as comunidades, então, isso é uma baita de uma tendência. Quem é B2B aqui, eu sugiro muito que vá para o LinkedIn. É uma rede de negócios, não é só uma rede de emprego. E a gente vê muitos movimentos, eu mesmo, né, faço muita coisa no LinkedIn, minha principal rede, eu sou Top Voice, prospecto por lá, faço tudo por lá. E a autoridade que vocês podem gerar através dessa rede, criando conteúdo, é a crista da onda agora em 2025. A gente falava muito que o SDR era um cargo baixo e o vendedor era um cargo mais nobre e alto, e hoje a gente vê SDRs gerando o próprio conteúdo, gerando a própria demanda orgânica, sem depender do marketing. Porque ele usa uma IA, porque ou ele é uma pessoa que tem aptidão a escrever, ele é uma pessoa que aprendeu a fazer copy, e ele mesmo gera o lead dele. Então, essas redes de relacionamento que se vão criando, e a rede de confiança, o LinkedIn, ele tem uma parte de mensagem, por exemplo, que é chat. Não é um e-mail frio que vai cair numa caixa postal que pode ir para o spam. O LinkedIn, a pessoa, se ela usa o LinkedIn, ela recebe. E é um formato rápido de chat. Você não precisa ficar esperando dias para mandar outro e-mail. Então, se você percebe, né, tem sinais de intenção de compra lá. Se a pessoa te segue, se ela curte seus posts, se ela comenta, é um alto índice de intenção. Essa galera toda você vai migrando para sua base, para depois colocar numa nutrição, e lá você vai oferecendo coisas para ela até ela medir o lead scoring dela e depois vender para ela, né? Então, o social selling, ele é um comportamento, né? Não é só você usar a rede social para fazer relacionamento. Você mede comportamentos, você posta conteúdo, você entende quem engajou, e aí você faz a venda por lá. Equipes comerciais usam muito, tá? Social selling. Pode usar o Sales Navigator, que é a ferramenta oficial do LinkedIn, como pode usar qualquer outras, Snovel, ActiveCampaign, Duderall, Lemlist, enfim, uma infinidade de ferramentas que usam o LinkedIn também. E aí, como que isso tudo funciona? Tá tudo bem até aqui, meninas? Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Ok. Então, para vocês terem uma visão agora na prática, né? Falei teoria, falei, agora como é que monta isso tudo, né? Primeira parte aqui é a fase da atração do funil. Então, a gente está falando de prospecção e ferramentas de automação de marketing. Então, sigam aqui, né, o azulzinho. Essa fase aqui da linha azul, ela entra no site ou ela entra numa rede social, num blog que seja, ela começa a ser monitorada, as palavras-chave que a gente usa para nossa empresa. Ela está nessa fase de visitante ainda, a gente está na fase de aquisição. Pode ser tanto inbound quanto outbound. Na fase 2, que é conversão, entra a segunda parte das ferramentas, que é a gestão de leads e automação. Então, aqui, no caso, ela entrou numa landing page, tá, nessa linha azul, poderia ser formulário, pop-up, link rastreado, tá, depende do fluxo que você vai desenhar. E aqui a gente já está falando de engajamento de vendas, tá, na gestão dos leads, gestão do seu mailing, e acelerar essa galera, como a gente falou lá atrás, de lead scoring. Ou melhor, de comportamentos, né? Aqui entra para o teu mailing. Então, uma vez que ela clicou e ela foi cucada, né, que ela deixou o e-mail dela, ela passa a fazer parte da tua lista. E toda vez que ela aderir, né, que ela for impactada por alguma campanha, que ela deixar uma marca, você vai saber que ela entrou. Então, pode ser via e-mail marketing, pode ser SMS, pode ser web push, pode ser muitas coisas, depende do canal que vocês vão usar. E aqui você começa a segmentar os contatos de vocês, fazer aqueles clusters de lista que eu comentei lá atrás. Então, ele vem para essa base de automação, você vai fazer campanhas, você vai provocar ele de várias formas, e entra na sua base de contatos do CRM também. E aí ele passa de lead para um lead qualificado, se ele ficar engajando com você. E, por fim, a gente tem a terceira parte, que é a parte de venda e análise. Aqui a gente está falando de relacionamento, né? Agora a gente faz parte de venda e análise e CRM Analytics, onde você tem, assim, as medições do lead scoring, você começa a entender perfis, tirar A, B e C, por cargo, por tamanho de empresa, você tem os seus critérios de CP. Então, já vi muitas empresas com time de SDRs ou um time de inside sales, atendendo clientes por ordem de chegada, quando ela tinha lá na fila um puta de um cliente enorme, com um ticket alto, com um lead scoring absurdo, e estava lá na fila esperando ser atendido. Tem que ter priorização nessas coisas, não pode deixar uma pessoa desse tamanho esperando, para priorizar, talvez, um lead que ele está naquela fase ainda de informação. Então, analisar quem é quem aqui é super importante para o processo de vendas. E é uma missão de marketing, porque apesar de ele já estar passando a gente está passando bastão para a equipe de vendas criar uma oportunidade, a gente que trabalha com essas listas. Quando eu percebi isso na minha carreira, eu consegui entender
o tanto que marketing pode ser estratégico e ser uma área de negócios. Porque eu não estou só trabalhando comunicação, branding, canais, que isso as empresas não veem muito valor, infelizmente. É um trabalho árduo, mas que muitas empresas acham que isso é custo. Quando a gente mostra que a gente agrega inteligência no processo, que eu estou acelerando vendas melhor do que um vendedor, isso não tem preço. E aí é onde a gente consegue ganhar budget, porque a gente prova que o trabalho que a gente está fazendo está dando resultado. Sempre quando vocês focarem em vendas, em métricas de vendas, vocês vão ganhar muitos pontos. Então, essa é a terceira fase, onde a gente tem que garantir que o CRM está sempre atualizado, junto com o pessoal de vendas, porque depois que passou o bastão, a gente já não tem mais controle, mas se o vendedor não retroalimenta o CRM com as informações que a gente precisa, a gente não consegue ter essa oxigenação do funil, ele precisa estar sempre sendo atualizado. E aí tem as métricas, né? Quanto cada canal rendeu, de acordo com aquilo que a gente investiu, e nisso a gente vai afinando o planning, mais verba para cá, menos para lá, e isso vai otimizando as campanhas de vocês e deixando o CAC mais reduzido. E aí, aqui, assim funciona, né? Então, a gente tem o funil em Y, inbound, outbound, vendas, o inbound, atração, conversão, nutrição, outbound, pesquisa, prospecção e conexão. E cada caixinha dessas lá atrás, das etapas que eu falei, e tudo isso de ação que vocês podem fazer. Isso é o trabalho de máquina de vendas hoje, que é trabalhar a gestão do funil de uma forma inteligente, para que vocês não percam vendas e consigam destacar no meio da multidão aqueles leads, né, aqueles contatos que têm mais propensão de comprar sem ele levantar a mão. Então, essa é a inteligência que vocês agregam para o negócio. E é isso, meninas, né, falei aqui um monte, tentei ser geral aqui para poder atender o máximo possível de pessoas. E agora é a hora que a gente abre o microfone e troca a figurinha aqui para tirar dúvida, aprender junto, vocês falarem que vocês estão passando na empresa de vocês, enfim. Vou tirar a apresentação, tá? Para a gente poder se ver. Pode falar, quem está na fila aqui? Yara? Isso, acho que sou eu primeiro. Boa noite, pessoal. Obrigada, Karina, pela apresentação. Eu tenho duas dúvidas, na verdade, acho que mais para conseguir, né, trocar com vocês, entender se alguém tem alguma dica nesses dois cenários. Eu tenho, né, uma situação bem similar, onde, né, eu lidero o time de performance e o time de SDR também está junto comigo. E aí, acho que tem dois pontos, né, que você trouxe ali durante a apresentação, que dentro de vendas e marketing a gente passa muito isso. O marketing ele é muito cobrado, às vezes, né, de ter uma expectativa de ter esse olhar mais estratégico, mas quando a gente fala de realmente estar ali junto com o time de vendas, é o negócio, cadê as oportunidades? Não, mas ainda a gente tem que criar a estratégia, tem que executar, tem que acompanhar os resultados, e aí quando vai para vendas, não, mas o volume de oportunidades está caindo. Mas o perfil tá bom? Não, tá bom, mas assim, eu quero oportunidade, eu quero oportunidade. Então, acho que o primeiro ponto é como que, se você tem, ou alguém tem alguma dica aqui, de como equilibrar um pouco essa expectativa, mesmo quando o teu marketing, né, a tua performance, ela tá sendo estratégica e ela tá conectada com aquilo que tá alinhado para o negócio. E o segundo ponto é como que você consegue fazer com que os vendedores atualizem as informações dentro do CRM, porque às vezes, assim, principalmente em contas muito grandes, né, que às vezes a gente demora mais tempo para ter esse relacionamento, é uma dor que eu vejo que pega bastante para o time, ter essa visibilidade de como está avançando a conta, e até mesmo para o marketing conseguir ajudar, às vezes fazer algum convite, né, trazer para algum evento, algum café, e conseguir reaquecer aquela conta. Então, tem esses dois pontos que eu queria trazer, que eu não sei se mais pessoas já passaram por isso, mas é o meu dia a dia hoje. Obrigada. Bom, posso começar. Acertar expectativas, ele é essencial, né? Porque dinheiro não é infinito. Então, quando você faz as suas campanhas, você vai ter uma previsibilidade, né? Se você tiver mais dinheiro, você pode fazer coisas novas, consequentemente, você pode ter mais leads. O que talvez você possa ver, Yara, se o seu ciclo de vendas está longo, né? Se o seu ticket for mais alto, ações offline, principalmente de eventos presenciais, elas tendem a ser muito mais rápidas e efetivas do que o digital. Porque o digital, você está desenvolvendo um relacionamento, as pessoas não dão muita atenção, é muito mais difícil, se você faz ads, o CAC pode ser alto,
quando que se você coloca o executivo de frente, cara a cara, com aquele perfil de cliente ideal super quente, é muito mais rápido ele desenvolver o relacionamento e não passa por toda a sua gestão de SDRs e performance. Então, pode ser, é mais caro o evento, dependendo de quanto você gasta com ads, né, não sei, mas se você gasta com ads, mas um evento ele pode ser mais caro, mas ele é mais efetivo. E uma outra coisa que eu fazia nas empresas, se você trabalha, não sei qual é o seu segmento, mas vou dar o exemplo que eu tive numa empresa chamada Pixel, ela era uma empresa de software para a área da saúde. A gente vendia para hospitais, laboratórios, clínicas. E a gente falava assim, cara, o mundo é gigante, né? O Brasil tem mais de 5 mil, 10 mil, 20 mil estabelecimentos. Eu tenho uma equipe de 20 vendedores, todos eles me pedindo lead todo dia, e eu tinha 2 SDRs. Como é que eu faço para esses amores abençoados, né, me deixarem em paz? E aí eu tive uma ideia de, existe assim, associação, né, na verdade é o órgão governamental através do DataSUS, que é um órgão regulador, ele cadastra todos os hospitais clínicas do Brasil. Aquilo para mim era uma mina de ouro. Então a grande dica que eu sempre dou quando eu faço consultoria é assim, entenda aonde está seu público. Tem um cadastro geral do governo, ou uma associação, um sindicato, porque se você vende B2B, ou, né, você tem uma lista de potenciais clientes, você tem um mapa da mina. E aí você tem que qualificar, né, entender o que a gente fez. Os nossos critérios de precificação, a gente criou uma planilha de inteligência de vendas, onde a gente conseguia mensurar cada tamanho de hospital ou clínica, podia ter um ticket de 10 mil, aqui vai ter um ticket de 100 mil, aqui vai ter um ticket de 500 mil. Quando a gente mapeou o Brasil inteiro, vendas olhou e falou assim, meu Deus, eles até esqueceram a parte de leads, né, porque lead é uma consequência daquilo que você vai gerar e qualificar, e a gente direcionou todo o time de vendas, virou um mapa estratégico da empresa toda, não só mais da área de marketing, porque aí os gestores de vendas, os diretores de vendas conseguiram endereçar os times para os lugares certos. E as campanhas foram direcionadas, tudo mudou. Então, talvez um passo atrás de você conseguir mapear se existir uma área de inteligência na tua empresa ou você fizer ela, primeiro vê o mercado. E aí você consegue ter uma noção melhor de onde você vai investir. Essa é a resposta à expectativa, né? E do CRM, era muita troca, assim, gente, para eu gerar um lead qualificado para vocês, eu passo por toda uma cadeia de informação. Se você não atualiza, eu estou vendendo para o cliente errado, com argumento errado, às vezes ele nem está mais no pipeline, porque você não atualizou uma proposta, e eu estou aqui gastando ficha de dinheiro com uma coisa que não vai para frente. Então, me ajuda a te ajudar, né? O velho jargão. E a gente tinha uma parceria muito forte com o diretor comercial, porque a gente usava o conceito que eu chamo de vendarketing, né? Vendas mais marketing. Ele entendia que tudo que a gente fazia, e quando ele pedia para eu gerar mais lead, eu falava, não tenho budget, mas, e eu, né, combinava com ele e falava, olha, se você atualizar o CRM, a minha campanha vai ficar muito mais efetiva, então, pede para o seu time fazer, porque quanto mais desatualização, pior é para as minhas campanhas, e aí eu não tenho como fazer mágica. Então, não adianta que a gente se esforçar a fazer um ótimo trabalho e do lado de lá vocês não fazerem a parte de vocês. Então, eles entendiam isso, era toda vez que a gente tinha um evento, por exemplo, toda semana eu cobrava os vendedores, ele tinha me dado esse aval, porque se eu gastei o dinheiro e eles me cobram, eu também tenho o direito de cobrar de volta. Então, a gente fazia reuniões, eu puxava a lista de todos os leads gerados no evento, essa oportunidade está em, por exemplo, vai, de 1 a 5, está no 3, como é que está isso aqui? Vai fechar? É claro que eu não fazia gestão de pipe, porque isso era do diretor, mas eu tinha o direito de cobrar o retorno do evento, entende? Então, é como que uma parceria mesmo que a gente tem que criar com a área de vendas. E eles têm que entender que eles têm responsabilidade. Bom, faz sentido. Muito obrigada, Karina. Alguém mais quiser complementar, gente? Acho que tem uma dúvida da Mirli ali no chat. Ela tinha perguntado qual que era o órgão que você utiliza para buscar o hospital. É DataSUS. O DataSUS é um órgão do governo, é um site do governo, ele é aberto. A gente desenvolveu uma ferramenta, um bot, que ele puxava, fazia o scrap dos dados, de todos os dados, passava assim, naquela época, dias trazendo informação. Uma vez que a gente baixou o banco de dados inteiro, a gente montou o nosso banco de dados. Então, toda a inteligência foi para dentro da empresa. E a gente criou o nosso BI com as nossas informações, e aquilo virou tudo, assim, virou um mapa mesmo. A Emília levantou a mão? Não?
Tem um comentário aqui, Marina Mas eu Cordeiro. vou fazer uma pergunta. Pode fazer, Fê. Cá, uma parte que você falou antes sobre as micro-ofertas. Como que tu costuma orientar e conduzir quando é um ticket médio alto, quando é uma plataforma SaaS complexa, que precisa de implementação, toda aquela coisa, já é uma venda difícil e tudo mais, e aí como que tu faz esse processo de orientação e condução do que fazer com micro-ofertas nesse caso, que, enfim, o produto por si só já é complexo, a venda já é complexa, e aí como que se extrai uma micro-oferta dela aí para entrar na roda? Tá. Imagina que, assim, independente do tamanho do produto ou do ticket, o cliente tem uma dor, uma ou várias. A micro-oferta, ela é feita para sanar uma dor, uma pequena dor, ou um desejo. A gente chama de 3Ds, né? Dores, desejos, desafios. Uma vez que a gente entende o nosso CP e a persona, a gente consegue mapear 3, 5, 10 dores. E aí a gente vai provocando, né, na comunicação, e aí, assim, você tem que linkar com o teu produto que sua empresa faz, e essa micro-oferta geralmente é uma planilha, é algum playbook, é alguma coisa que a pessoa possa baixar e usar. Está sempre ligado com o produto que você faz. Então, eu vou dar um exemplo meu, tá? A gente trabalha aqui desenvolvendo as copies e com IA. E a gente faz e-mail marketing para fazer marketing não, cold e-mail, para fazer prospecção e assim vai. Eu sei que uma dor do meu público é como que eu faço um conteúdo que eu atraia, né? E como que eu crio essa micro-oferta. Então, eu fiz um playbook com várias frases, né, de como que ele pode começar a criar, para que ele possa usar na comunicação dele. Então, eu gosto muito, no LinkedIn a gente faz muito, comenta eu quero, que eu te mando essa micro-oferta, né, essa planilha, esse playbook, o que seja que você vai criar. E a pessoa é obrigada a te conectar no LinkedIn para fazer esse pedido, porque você vai mandar para ela por DM, Direct Message, né? Então, você já prepara o PDF ou a planilha, o que seja, já deixa pronto. Todos os eu queros que vai engajar no teu post, faz o teu post da Up, o LinkedIn te distribui mais. E a DM é um contato direto com a pessoa, você manda para ela direto e depois você pergunta, me conta como foi. E daqui 15 dias, se ela não te responder, você vai perguntar de novo. Então, a micro-oferta, ela é construída a partir daquilo que você estudou antes do seu ICP. E aí você vai linkando com o produto e entende o que ele deseja. Isso a gente vai medindo nos engajamentos, nos posts, o que as pessoas às vezes perguntam para você. Tem muito insight na área de SDRs, porque eles conversam com as pessoas quando eles vão qualificar, e tem muito insight também na área de vendas, porque eles dão a parte de oposições, né? As objeções que a gente tem que quebrar. Por isso que a gente conectava tanto com o time comercial, porque eles estão ali na ponta com a proposta aberta, e aí o cliente ia perguntando, não quero por causa disso, não gostei disso, ou isso não me ajuda por causa de tal coisa. Todas essas objeções eram motivos para a gente criar posts e micro-ofertas lá na frente. Então, isso não pode parar, né? O marketing e vendas, eles têm que ser aliados no processo. Um alimenta o outro. Respondeu, Fê? Tá. Oi, Flávia. Oi, tudo bem? Tudo bom? Gente, seguinte, aqui a gente é uma consultoria pequena, mas a gente quer crescer um pouquinho. Vou até colocar aqui meu cabelo top. Ah, tá ótimo. Agora eu virei encaracolada, né? Meu cabelo é liso. E aqui é o seguinte, você acha que esse lance de micro-oferta, que confesso que assim, eu como usuária, tá enchendo o saco já um pouco de eu quero, checklist, planilha, qualquer coisa, qualquer palavra para o cara te mandar, e às vezes, muitas vezes é por automação, você nem consegue conectar com o cara direito, né? Mas tem funcionado. Você acha que para a área de educação também funcionaria? Porque assim, eu vou entrar agora com um serviço novo de buyer persona, e a gente entende que primeiro tem que educar o mercado, porque é uma buyer persona baseada em entrevista, então é diferente do que o mercado está acostumado. Eu já trabalho com a personalização, que também eu tenho que educar o mercado. Até JavaScript Dunk eu também tenho que educar o mercado. Então, não é nenhuma micro-oferta, é mais uma coisa para entender o que é o que não é. Você acha que funcionaria essa parte de micro-oferta? Ou a mecânica, né, a dinâmica da micro-oferta desse caso, sendo uma consultoria pequena, com os 2 founders fazendo isso e sem time de vendas? Flávia, nós somos, assim, pares.
Eu tenho a eu quero mesma muito configuração. conversar com você, porque eu acho que a Porque gente assim, tem muita complementariedade. eu tenho a mesma configuração que você, só eu e meu sócio. Eu não tenho time e eu não quero ter por enquanto, eu não quero crescer. Eu gosto muito dessa coisa intimista, eu não quero ter dor de cabeça com funcionários. E como a gente faz tudo com IA, nem por enquanto não precisamos. E eu faço muito essa parte de micro-oferta. Eu crio bastante conteúdo na parte de topo para educar, mas o que eu percebi? Como a minha rede principal é o LinkedIn, aí você tem que olhar as características da rede que você vai lançar, tá? A minha é LinkedIn também. Pronto, então. Porque assim, pensa assim, ó. A gente que trabalha com isso o dia inteiro, todo dia, fica enjoado, porque a gente acha que está todo mundo vendo a mesma coisa que a gente está fazendo. Mas o teu cliente, quando você faz reunião com ele, ele nunca nem ouviu falar o que é uma micro-oferta. Porque a gente que é marqueteiro, a gente sabe das estratégias que a gente usa. Mas se o nosso cliente é um diretor de vendas, é um presidente, ou seja, ele não é marqueteiro, ele nem sonha. Ou se ele sabe, tudo bem, ele tem o direito de olhar aquilo e não engajar. Mas se aquilo que você criar for de fato relevante para ele, ele vai te pedir. E quando a gente entrega o conteúdo rico, a micro-oferta, a isca, o que for, eu faço isso manualmente, eu não uso automação. Até porque, é assim, a automação, ela é boa para te dar volume e velocidade. Mas quando entra na fase do relacionamento, quanto mais tete a tete você tiver, melhor. Porque o relacionamento se desenvolve muito no pessoal. É você entender o que aquela pessoa passa, o que ela está buscando, qual é a dor dela, porque ela vai abrindo a porta aos pouquinhos. Eu brinco que ele entra pela sala e depois ele chega até a abrir a geladeira, quando ele cria intimidade. Aí ele te dá o WhatsApp, aí ele abre mesmo. Porque ele vê em você uma pessoa que está querendo ajudar e não está preocupada em vender a qualquer custo. Você vai vender numa etapa, se ele estiver pronto para comprar. Mas primeiro você está dando informações e conteúdos de valor que serve para ele. E aí, como você deu algo de graça, ele se sente naquela obrigação de te retornar, nem que seja puxa, que legal, o material funcionou. E sabe uma outra coisa que eu faço, Flávia? Eu tenho uma reunião, fiz semana passada, já estou na fase final de fechamento, e é uma empresa que só atende governo, eles estão indo para o mercado privado agora, e eles, assim, canal de comunicação super largado, porque nunca precisou, ou seja, vai ter que fazer tudo do zero. E eles estão numa baita dificuldade de convencer os donos da empresa a investir, porque para eles marketing é site. Eles não têm essa visão completa como a gente está falando aqui. Então, a dor deles de conseguir vender ideia para o board e pedir verba é muito grande. O que eu fiz hoje, né? Eu tenho vários materiais, eu estudo, eu gosto né? Eu sou nerd, enfim. Eu encontrei um material muito legal que ensina como você convencer o board a fazer um plano de marketing e dar verba. E é um cara, é o Pierre, né? É um cara gringo, o professor, ele é excelente. Eu baixei o PDF dele e falei assim, fulano e fulana, né? É o diretor comercial e a diretora de marketing. Como é que está aí a apresentação de vocês? Porque eles pediram a minha apresentação aberta para montar o material deles. Falei, como é que está aí? Vocês estão conseguindo fazer a apresentação? Não estão montando? Olha, encontrei um material super legal que vai ajudar vocês no convencimento e vocês podem usar as estratégias que estão aqui para abrir os ouvidos do board para aprovar o projeto. E eles amaram. Puxa, Cá, que bom que você se preocupou. Olha que legal, adorei esse material. Então, isso é um material rico, isso é uma micro-oferta, mas eu faço isso pessoalmente, porque eu já estou no estágio final da venda e jamais eu vou automatizar esse processo. Entendeu? Então, a micro-oferta funciona. Não é porque a gente tá acostumado e cansado de fazer, porque a gente faz isso todo dia, que o mercado também está, entendeu? É o inverso. Eles não têm essa visão, a gente que tem. Então, funciona muito. Essa sua Obrigada. micro-oferta, ela quase é um touch point de EBM, né? Porque Sim. você precisa entender muito profundamente do contexto ali desse cliente específico para saber, né, o que ofertar. É porque eu já estou, Meg, na fase final do funil. Eu já fiz a apresentação, a proposta comercial. Eles agora pegaram a proposta e estão naquela fase de aprovação final. Então, eu sei tudo. Eles já abriram todas as dores, abriu o coração, já falou se tem dinheiro, se não tem, o que o dono quer ouvir. Eu já tenho muita profundidade de informação. Se eu tivesse numa fase anterior, naquela fase ainda de namoro, marcar uma reunião para entender projeto, eu nem tinha como mandar esse material rico, porque eu não ia saber. Então, preparar os materiais nas fases certas é também o que pode acelerar essa abertura de portas e nível de profundidade. Muito bom, obrigada. Alina. Flávia, depois vamos marcar para a gente trocar figurinha. Vamos sim.
Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Vou olhar os comentários aqui por enquanto, tá? Marina Cordeiro. Eu tinha o hábito de, no fechamento do mês, apontar todos os deals do marketing e cobrar atualizações. Mandava uma planilha com os links da HubSpot e o Deal Owner, pedindo ajuda das lideranças de vendas para melhorar a visibilidade. É isso aí, aquilo que a gente falou da parceria, né? E sabe uma coisa, meninas, assim, quando a gente pede algo porque a gente tem uma necessidade, se a gente não explica o impacto do outro não fazer aquilo que a gente pede, muitas vezes eles acham que isso é irrelevante. Porque ninguém quer ter trabalho. Ah, mas eu vou ficar atualizando, ai que saco, eu tenho que vender, eu tenho meta para bater, você acha que eu tenho tempo para ficar atualizando CRM? É isso que eles falam. Então, quando a gente explica por que a gente precisa, e eles entendem que vai retornar para eles em forma de venda, de oportunidade, é como se eles abraçassem a causa junto. Então, isso é para a vida, tá, gente? Não é só para a área de vendas, não. Toda negociação, tudo que a gente faz na vida, explica o impacto, porque a pessoa entende, ela gera um pouco mais de aptidão e compaixão para colaborar. Meg, vamos lá. Isso de sair da ilha para conseguir olhar a ilha é importante. A gente costuma olhar muito rápido com o que praticamos diariamente, mas o público nunca nem viu às vezes. É isso mesmo. A gente fica viciado, é o nosso mundinho. Quando você vai ver a nossa bolha de 1%. E aí o mercado gigantesco nunca nem ouviu falar. Então, não é sobre nós, é sobre eles. E aí o nível de maturidade que eles têm é muito menor que o nosso. Então, é igual professor de escola, quinta série, professor da quinta série. Imagina, coitado, que estudou a vida inteira, 20 anos dando aula para os aluninhos da quinta série. Ele sabe de trás para frente o assunto, mas o novo aluninho da quinta série nunca viu. Então, ele é um mestre daquilo, porque ele faz aquilo todo dia, sabe, de trás para frente, mas para quem chega é uma novidade. E isso é bom, porque a gente vira especialista no que a gente faz, né? Então, não cansem de fazer, tá? Porque é o que está funcionando hoje, é o que está funcionando, por enquanto a gente não mexe. Mais algum comentário, pergunta, meninas? Eu acho que deu, né, Meg? Também, agora a gente está quase no horário de fechamento. Uhum. Eu queria fazer a foto. Fechamento? Ah, por favor, sim. vamos lá. Todas puderem abrir, né, as câmeras, vai ser bem legal para a gente fazer um print bonitinho. Vou fazer daqui, vocês podem fazer daí também, mas todo mundo tem que sorrir, falar growth. Vamos lá. Boa, bati aqui. Legal. Meninas, então, acho que é isso. Fiquem à vontade para me acessar qualquer dúvida que vocês tiverem. A gente está no mesmo grupo, na mesma comunidade. Eu não consegui comprar ainda o meu endereço, mas eu vou tentar depois que abrir para o mercado, porque eu não consegui tocar ontem lá na liberação da Duda. E também estou no LinkedIn, enfim, meninas, podem me procurar sempre que quiserem, tá? A porta está aberta. Muito obrigada, Karina, pelo teu conteúdo super rico. Acho que todo mundo curtiu bastante, né? Para mim, algumas coisas vieram como um toquezinho, assim, de lembra disso aqui que você deixou de lado? Quem sabe você volta lá e faz. Então, acho que foi bastante relevante aí para todas nós. Obrigada, meninas, também pela participação de todas. A gente segue com a nossa programação nos próximos meses, mais temas, vamos trazer mais pessoas para conversar. Para quem participou pela primeira vez, hoje está um pouquinho diferente, porque a Karine trouxe uma apresentação, mas a gente tem outros formatos onde todo mundo conversa, e aí é um tema solto, um tema livre, cada uma traz a sua contribuição, tá? Mas é isso, muito obrigada. Flávia, quando puder, manda para a gente lá a gravação, por favor. Manda sim, vai deixar. Ele é um vídeo, então eu vou subir num drive, aí você vê onde você coloca. Maravilha. Obrigada, gente. Bom descanso. Obrigada, meninas. Obrigada, beijo. Obrigada, menina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, deve estar aqui, ó.